Olá, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Nesta oportunidade eu quero refletir com você num texto das Sagradas Escrituras que se encontra em Gálatas, capítulo de número 6 e o verso de número 17, que diz assim: Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A carta de Paulo às igrejas da Galácia, região da Ásia Menor, são provavelmente as igrejas que estavam em Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, igrejas que estavam situadas ao sul da Ásia Menor. Paulo e Barnabé haviam evangelizado aquela região em sua primeira viagem missionária, como está descrito lá em Atos, capítulo 13, a partir do verso de número 13. O principal assunto desta carta era responder a dois questionamentos que estavam acontecendo nas igrejas daquela região. A primeira delas era: a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o requisito para a salvação? E a segunda era a questão de: é necessário obedecer as práticas judaicas do Antigo Testamento, ou seja, a lei mosaica? Porque o que estava acontecendo? Havia chegado alguns mestres, entre aspas, naquela região, e estavam ensinando a igreja que era necessário que os crentes se circuncidassem para que eles pudessem completar a salvação. Então Paulo escreve esta carta para refutar esse ensinamento errado. Paulo vai refutar apontando que aos crentes que a fé em Jesus Cristo é o suficiente para a salvação. E após demonstrar que o crente está livre da lei de Moisés e que o crente tem a liberdade no Espírito, a partir do capítulo 6, versos 12 e 13, Paulo refuta seus opositores judaizantes que insistiam na circuncisão e que também questionavam fortemente o apostolado, ou seja, a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Então Paulo ele vai escrever, principalmente no verso 17, neste verso que nós acabamos de ler, Paulo fala aos seus críticos sobre as marcas de Jesus em seu próprio corpo, cicatrizes que foram causadas pela perseguição que ele sofreu por causa de Cristo, até porque seus opositores viviam questionando a autoridade de Paulo. Então é justamente a partir daqui que eu quero trazer uma reflexão para nós dentro do tema as marcas do cristão. Primeira coisa que eu quero destacar com você é o que é uma marca. Marca é um sinal de identificação. Marca é um sinal impresso, uma identificação. Na antiguidade, os escravos e até marginais recebiam marcas no próprio corpo para serem identificados. Hoje, nas grandes fazendas, animais são marcados para que se reconheçam os seus donos. Agora, o que Paulo queria dizer quando disse que ele mesmo trazia em seu corpo as marcas do Senhor? Que marcas realmente eram essas? Então, primeiro ponto que eu quero destacar, as marcas de Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 10, Paulo usa a expressão levando sempre no corpo o morrer de Jesus, falando sobre a perseguição que sofria por conta de Cristo. Ou seja, ele estava indicando que essas marcas se relacionam com a perseguição que sofria. É interessante
que em 2 Coríntios, capítulo de número 11, o apóstolo vai mostrar realmente que essas marcas eram verdadeiros suplícios sofridos pelo apóstolo, pelo Evangelho de Cristo. Então, acompanhe comigo aí, 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, Paulo apresenta nesse texto, né, a quantidade de situações que ele sofreu, surras, né, de vara, de açoites que causavam marcas verdadeiras no corpo da pessoa. Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra. Então Paulo sofreu situações muito difíceis, e quando ele fala dessas marcas que ele trazia, ele estava dizendo sobre marcas realmente literais que ele tinha no seu próprio corpo. Hoje, talvez não cheguemos a esses extremos, como aconteceu com Paulo. Hoje ninguém está tomando surra em praça, nem está sendo chicoteado, nem apanhando com varas, né? Mas como hoje é identificado o crente que possui as marcas do Senhor Jesus? É isso que eu quero destacar com você. E a primeira marca que eu quero destacar é a marca de servo. Como se apresenta essa marca na vida do crente? Pela obediência. O servo é alguém que é obediente. O servo, ele está sempre disposto a realizar a vontade do seu Senhor. Então, a primeira marca do crente no século 21 precisa continuar sendo a marca de servo. Hoje nós temos percebido que muitas pessoas querem se utilizar de Deus, né? Querem servir-se de Deus. Ao invés de servir a Deus, querem servir-se de Deus. Ou seja, ficam Deus faz, Deus abre, Deus isso, Deus aquilo, jogando sobre Deus toda a responsabilidade sobre tudo na nossa vida. Mas nós temos que entender que a primeira marca que vai nos diferenciar do mundo, principalmente no momento crítico que nós estamos vivendo, é a marca de servo. É a marca de homens e mulheres que são obedientes à palavra de Deus, que estão dispostos a viver para servir a Deus, não servir-se de Deus. É interessante que nós temos um texto aqui, em Romanos, capítulo de número 6, no verso de número 16, diz assim, olha: não sabeis vós que a quem vos
apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então veja que hoje Paulo está mostrando que outrora nós éramos escravos, éramos servos do pecado. Mas agora, com Cristo, nós somos servos de Deus para obediência aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Amar ao próximo, ajudar ao próximo, né? Não viver na mentira, não viver no engano, não viver na falsidade, não viver na inveja, mas vivermos como servos de Deus. Essa pandemia que está assolando muito o mundo tem nos trazido uma mensagem só de triunfalismo. Nós precisamos entender que nós ainda somos assediados pelo pecado, que nós ainda somos assediados para viver uma vida de aparente obediência a Deus, né? Viver numa capa, bonito, bem vestido, com uma Bíblia debaixo do braço, mas infelizmente tendo uma vida totalmente contrária aos princípios cristãos. As únicas coisas que nós temos ouvido hoje é que Deus vai fazer, que Deus vai resolver, que Deus vai... E esquecemos que nós temos uma parte fundamental no nosso relacionamento com Deus. Irmãos, talvez alguns possam não compreender o que eu vou dizer aqui, mas nem todos nós vamos ganhar grandes coisas, nem todos nós vamos ter muitas coisas, nem todos nós vamos viver riquezas e belezas. Muitos de nós não vamos viver isso. Mas mesmo assim, como os nossos irmãos do passado, como Paulo, que trazia as marcas, que eram marcas literais, e muitos outros na história da igreja que sofreram, mas permaneceram fiéis, nós temos que entender que a primeira marca do crente no século 21 precisa ser a marca de servo. Se você olhar Romanos 1, Paulo vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus, Tiago 1, Tiago, servo de Jesus, 2 Pedro 2:1, Pedro, servo, Judas, servo, todos eles se colocando na posição de servo. E o próprio Senhor Jesus se fez servo. Em Filipenses capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz que ele, a doutrina da gnose, ele se esvaziou de si mesmo, fazendo-se servo e sendo obediente até a morte de cruz. Não é porque estamos atravessando um momento difícil que a nossa vida de obediência a Deus ela pode ser comprometida. A obediência a Deus está acima de todas as situações. Acima de tudo, às vezes nós achamos que muitos dos nossos irmãos não estão indo para a igreja, não estão querendo saber da igreja, mas aí vem a pergunta: como é que essas pessoas, como é que esses crentes foram edificados em sua vida cristã? O que eles aprenderam?
Por que existe essa diferença em que os mais novos não querem muitas vezes estar na casa do Senhor e os mais antigos com tanto desejo de estar na casa de Deus e por conta da idade não podem estar? É porque edificaram a sua vida, né, na palavra, edificaram a sua vida com a primeira marca, que é a marca de servo. Então nós precisamos compreender isso, servir a quem? Servir a Deus, o Elohim, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Servir a quem? Servir a nossa família, né? Cuidando, dando testemunho, vivendo como um crente verdadeiro. Vivendo também para a igreja. Quantos trabalhos nós temos na igreja para ser realizado, quantas casas de recuperação, quantas cadeias, quantos hospitais, quantas comunidades, quantos lugares estão necessitando de ouvir a palavra de Deus, mas a palavra genuína, a palavra da cruz. A palavra que leva o homem ao arrependimento, que leva o homem a olhar para a cruz de Cristo para receber vida. Nós vemos lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala de qual era a sua mensagem. Ele diz assim, olha, a palavra da cruz é loucura para uns. Então nós precisamos resgatar nesse tempo presente, né, a marca do servo, a marca de homens e mulheres que estão dispostos a viver e até mesmo a sofrer pela causa, pelo evangelho. Não viver única e exclusivamente querendo que Deus solucione todos os problemas, né, que a sociedade causa, que a injustiça causa, que o pecado causa. Não, nós vivemos como servos de Deus, como homens e mulheres que, estando em uma situação boa, glorificamos a Deus. Estamos numa situação difícil, continuamos glorificando a Deus, servindo a Deus de todo o coração, de toda a alma. Essa é a primeira marca que nós precisamos ter e que as pessoas precisam ver em nossa vida para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. A segunda marca é a marca do soldado. É interessante que aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 2, 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha que interessante, irmão. Como soldado, o crente dedicado leva a marca da devoção, da dedicação. E como é a vida de um soldado? Um soldado, ele tem, primeiro, o caráter treinado. É interessante que todos nós sabemos que o jovem, ao completar 18 anos, ele vai fazer o alistamento, para se alistar no exército. Uns saem livres, outros servem. É interessante que muitas vezes o jovem chega no quartel todo desajeitado, dorme até tarde, não tem disciplina, mas quando ele entra no quartel, ele começa a ter o seu caráter treinado. O seu caráter começa a ser treinado para que ele possa ter responsabilidade, para que ele possa ter na sua vida uma direção correta, certa. Então o soldado, ele tem como característica o caráter treinado. Ele tem que estar disposto a sofrer. Não estou fazendo aqui apologia ao sofrimento, mas o que nós temos visto hoje em dia é que muitas pregações e muitas mensagens têm sido só mensagem de triunfalismo. E isso não é uma realidade. E quando você olha para certos tipos de mensagem, você vê que não é exatamente aquilo que a Bíblia está dizendo.
É interessante, vou dar um exemplo aqui para que você possa entender como muda os contextos. Vamos supor que nós estamos na África, né? E não na África do Sul, mas na África do Norte, onde a pobreza impera, onde as pessoas têm uma ou duas alimentações por dia. Imagine você chegando lá como missionário e pregando: Deus vai abrir uma grande porta. Deus tem algo grande na sua vida. Deus pode ter algo grande na nossa vida? Pode ter, irmãos. Mas não é todas as pessoas. Imagine eu tendo essa pregação que Deus vai abrir porta num lugar onde não tem trabalho, onde as pessoas não têm condições, onde falta comida, onde falta saúde, falta tantas coisas. Ou imagine você na Europa, dizendo: olha, Deus vai abrir uma grande porta, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E a pessoa diz assim: pera lá, mas eu tenho um bom emprego, saúde aqui é boa, né? Não tenho falta de nada no sentido material. Que porta, mas que porta é essa? O que eu quero dizer, meus irmãos, é que a mensagem do Evangelho é Cristo, é a cruz, é a salvação, é a libertação do pecado, é a vida de santidade, é estar disposto a sofrer pelo nome de Jesus. Hoje as pessoas não querem sofrer, elas só querem receber coisas boas. Mas servir a Cristo, irmão, com fidelidade, envolve também passarmos por muitas lutas e dificuldades. A diferença é que nesse sofrimento, nessas dificuldades, a nossa casa ela está edificada sobre a rocha e ela não cai. Passamos, choramos, sofremos, ficamos desempregados, ficamos doentes, temos tudo, mas nós permanecemos firmes porque estamos em Jesus Cristo. Então, o segundo caráter do soldado é justamente ele estar disposto a sofrer. Ele sabe que qualquer momento, se estourar uma guerra, ele vai lá. Então, ele tem que estar disposto. Se acontecer, eu estou disposto a ir para essa guerra, né? E Paulo diz no texto que não se envolve com negócios desta vida, né? Ou seja, às vezes nós nos envolvemos muito com as coisas deste mundo. E nos esquecemos de nos envolver com as coisas espirituais, com as coisas que estão relacionadas à vontade de Deus, né? A adoração, a edificação, a evangelização, que são as tarefas, são os propósitos primordiais para a igreja. A adoração, ou seja, a adoração ao nome do Senhor. Tem muitos abandonando a adoração ao nome do Senhor por coisas pequenas. A edificação, ou seja, ir para a igreja, nos cultos de ensino, na escola dominical, para aprender a edificar a sua fé de uma forma mais sólida. E a evangelização, porque quando eu adoro, eu recebo o poder de Deus. Quando eu aprendo, eu tenho um argumento que o Espírito Santo registra no meu coração, na minha mente, no meu ser, para que quando eu venha abrir a minha boca, eu venha falar de Cristo para aqueles que têm necessidade. E disse o texto que não satisfaz, ele não se envolve com as coisas da vida. Por que ele não se envolve? Para satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, a preocupação do soldado é em agradar aquele que o arregimentou. Ou seja, na vida cristã, a marca do soldado tem que ser esta. A nossa vida ela tem que ser marcada pelo desejo de agradar aquele a quem nos salvou, aquele quem nos escolheu, aquele que nos predestinou, nos elegeu. Que é o Senhor nosso Deus. Não agradar aos nossos desejos, não agradar à nossa própria vontade, não agradar às coisas fúteis deste mundo, mas agradar aquele que nos arregimentou para servir neste grande exército. O mundo está se desintegrando, meus queridos. É muita maldade, é muita criminalidade, é muita corrupção, é muita coisa. E nós não podemos esfriar agora, nós não podemos parar agora. Nós precisamos ter a marca do soldado, o servo que é um soldado, que está sempre disposto a servir aquele que o chamou, aquele que o salvou.
Uma terceira marca que eu quero destacar aqui, dentro dessa temática, as marcas do cristão, é a marca do adorador. Como soldado, ou seja, como devoto, o crente, ele leva a marca do adorador. Doador de quem? Doador do Mestre, do adorador Jesus. Veja aqui em um texto que eu quero compartilhar com você, capítulo 4, versículo 8 do Evangelho de São Lucas. E Jesus respondendo, e disse-lhe: Vai de Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Aqui é um texto bem conhecido, quando o Senhor Jesus ele é tentado, né? Satanás leva Jesus em outro lugar e mostra os reinos e diz assim: ó, tudo isso eu vou te dar se prostrados me adorar. Aí Jesus responde: opa, não é assim não. Olha só, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, a marca do adorador, né? A adoração na Bíblia tem o conceito de serviço, de trabalho. Hoje, muitas pessoas não querem mais ter essa marca. Pensa que adorar a Deus é apenas cantar um cântico. Mas na Bíblia, a adoração faz parte da adoração, o serviço, o trabalho. E este serviço ao Senhor deve ser com atitudes de temor, de reverência, de admiração, de respeito, né? Essas são verdadeiras manifestações daqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Ou seja, a marca do adorador é a marca daquele que está em constante adoração a Deus. De que forma? Com louvores, cânticos? Sim, com cânticos também, mas com uma vida comprometida com a palavra de Deus, com uma vida comprometida, com uma vida de gratidão a Deus pelo que Ele já nos tem dado, seja muito, seja pouco, mas tudo que Deus já nos tem dado é motivo de adoração e de louvor, é motivo de termos uma vida diante de Deus na qual o Senhor seja glorificado pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pela nossa forma de agir, pelos nossos pensamentos que só Ele conhece. Então, a marca do adorador é uma marca de quem vive uma vida em respeito à santidade de Deus, porque quando eu respeito a santidade de Deus, eu procuro ter uma vida de conformidade com o que Ele me pede nas Sagradas Escrituras. Então, a marca do adorador é aquela marca de que quando você passa em um lugar, alguém diz assim: olha, ali vai um crente, um cristão, esse aí é crente de verdade. É quando as pessoas, você não precisa fazer muita coisa para que as pessoas reconheçam, mas é no abrir da sua boca, é na sua forma de andar, é na sua forma de vestir, é na sua forma de se comportar, é nos sentimentos verdadeiros que você expressa. Não com falsidade, mas sem cera, sem máscara, sendo autêntico. Isso é a marca do adorador. Então veja bem, as marcas do cristão, dentro desse tema que eu estou refletindo com você, então tem a primeira marca, a marca de servo. A segunda marca, a marca do soldado. A terceira marca, a marca do adorador. Então, a nossa própria vida, tem que manifestar glória ao Senhor. Veja que aqui em Mateus 5, Mateus capítulo 5, e o verso 16, diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás
nos céus. Então, né, olha, resplandeça a vossa luz. Quando essa luz resplandece, né, é porque a marca do adorador está sendo visível ao mundo. E aí nós cumprimos a palavra de Deus em ser sal da terra e luz desse mundo. E a última marca que eu quero destacar com você é a marca da alegria. A alegria é uma qualidade e não uma emoção passageira. A vida cristã, né, ou seja, na vida cristã, a alegria é uma qualidade de vida. Por quê? Porque a alegria do crente não está baseada, naquilo que Deus pode dar, né? Mas ela está baseada no próprio Deus. Ela não está baseada na providência, mas ela está baseada no provedor. Ou seja, provém de Deus a alegria que deve existir na nossa vida, independentemente muitas vezes da situação que passamos. É a alegria que vem de dentro para fora. É lógico, irmão, se a gente, por exemplo, consegue um trabalho bom, a gente fica alegre. Se você consegue conquistar a sua casa própria, a gente fica alegre. Se você consegue comprar um carro novo, a gente fica alegre. É pecado essas coisas? Não é pecado. É pecado querer ter uma vida boa? Não é pecado. Mas o que não pode haver é o que nós estamos assistindo hoje, né? Em que a provisão está sendo mais destacada do que o próprio provedor, né? O antropocentrismo, que é a centralidade do homem, que começou lá no iluminismo, né, século XVI, XVII, ela tem invadido a comunidade cristã hoje de uma forma muito forte. As mensagens que nós estamos ouvindo e vendo são mensagens antropocêntricas, onde tudo está centralizado no homem, né? Como se o homem fosse o centro das atenções. As necessidades humanas fosse a questão crucial da vida cristã. E não é assim. A vida cristã, irmão, ela tem que ser uma contemplação da glória de Deus. Uma contemplação da grandeza de Deus, do poder de Deus, né? Não é pecado querer viver bem, mas nós não podemos colocar isso como ponto fundamental. As palavras, quando você vai ler, quando nós lemos o Novo Testamento, quando você lê, por exemplo, a carta de Pedro, né, a primeira epístola de Pedro, que ele vai falar aos dispersos, às pessoas que estavam vivendo longe das suas casas, perderam sua casa, perderam sua família, estavam perambulando pelo mundo por conta da perseguição. Eles eram consolados com as verdades do Evangelho, né, com as promessas do Evangelho. Então hoje nós precisamos resgatar essa questão para que a gente possa realmente viver a vida alegre no Espírito. É interessante que a alegria é uma característica na vida cristã. 1 Pedro 1,18, né, diz que vivendo por fé recebemos essa alegria. Né? Em Gálatas 5,22, a alegria é um fruto do Espírito. A alegria está antecipada escatologicamente, né? A alegria de estar com Cristo para sempre nos céus, como está lá em capítulo 19, verso 7. Então, a alegria também é uma característica, né, uma marca do cristão. Poxa, você está alegre, mas está passando tá tudo difícil, tá todo mundo, e você tem uma alegria espontânea. Não, a gente tem que ter alegria. Não é porque estamos cada vez mais
ricos. Não, nós vivemos alegre porque Deus nos escolheu, porque Deus nos salvou através de Jesus Cristo, porque Deus, Ele está conosco, porque mesmo que estamos sofrendo nesse mundo por conta do pecado, porque nós estamos vivendo um mundo que está cheio de pecado, de pessoas que não são, a maioria não são convertidas, a maioria estão ainda cegas, né? E nós estamos aqui como agente de Deus, como Paulo vai dizer, estamos aqui como embaixadores de Cristo. Nós precisamos ser alegres. Irmão, mas como é difícil ser alegre nessa pandemia. É difícil, mas essa alegria que é uma marca na vida cristã, ela independe de qualquer tipo de situação. Isso que o senhor está dizendo, irmão, isso é quase que impossível. Não é impossível, irmãos. Não é impossível. A alegria, ela é possível na nossa vida. Quando a presença de Deus está na nossa vida, irmão, você mesmo deve conhecer muitos irmãos que vivem em situação difícil, mas que estão sempre sorrindo, estão sempre alegres, porque a alegria, ela traz esperança. Quando somos alegres pela presença de Deus, nós temos esperança. Olha, essa pandemia vai passar, essa situação vai passar, as coisas vão se ajeitar, né? Quando nós temos alegria no Espírito, do Espírito de Deus sobre nós, nós temos a alegria e sabemos que a qualquer momento nós podemos nos encontrar com o Senhor. Então a marca da alegria é a marca que precisa ser visível na nossa vida. Porque quando nós estamos alegres só porque recebemos alguma coisa, irmãos, nós acabamos parecendo com aqueles filhos que só se aproximam dos pais quando o pai dá alguma coisa para eles, quando dá algum presente. Quando não dá, eles se esquecem que tem pai, que tem mãe. Mas quando eles são presenteados, né, se alegram. Não, a alegria do cristão não depende dessas coisas, mas a alegria do cristão, ela depende única e exclusivamente da presença de Deus na nossa vida. E me abriu uma marca que eu não poderia esquecer, que essa tem que ser a marca fundamental para que venhamos a cumprir a vontade de Deus na face da terra, que é a marca do amor. E eu quero encerrar essa meditação falando desta marca. A Bíblia diz assim em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante que o Senhor Jesus, quando ele estava instituindo a Santa Ceia, estava dando as suas últimas instruções para os seus discípulos. Ele sabia que dali ele iria para o Calvário. Ele, durante a ceia, ele dá instruções aos seus discípulos, e João, ele registra algo de interessante, que ele diz aqui assim, capítulo 13, no versículo 34, veja, Jesus está reunido com seus discípulos, né, comemorando a última Páscoa, instituindo a ceia, e ele diz assim, durante aquela reunião aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É interessante que na lei de Moisés, lá em Levítico, capítulo 16, 17, não me recordo, a lei já dizia que deveríamos amar o próximo. E o que estava sendo novo nesse mandamento? Se Moisés já havia dito na lei que deveríamos amar uns aos outros. Jesus diz assim, que vos ameis assim como eu vos amei. E Jesus nos amou de forma na qual ele sacrificou a sua própria vida por nós. E ele diz, olha, esse tipo de amor é o amor com que as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Então, meus irmãos, que nós possamos ter essa marca.
É tão difícil falar de amor, irmãos. É muito difícil falar de amor no mundo no qual nós estamos vivendo, numa situação no qual nós estamos assistindo, né? Você pode ver que mesmo com essa pandemia, você liga a televisão, às vezes quer assistir algum programa e jornal, programas que falam de mortes e assassinatos e corrupção da tarde inteira até a noite, só falando de desgraça, de morte, sabe? A pandemia não trouxe arrependimento para as pessoas do mundo. Agora, para nós que estamos na igreja, irmãos, nós precisamos ter as marcas do cristão que eu trago neste momento para você, e para que você reflita. Talvez você não concorde com tudo que eu disse, mas que nós como crentes possamos buscar essas marcas, a marca do servo obediente, disposto a servir ao seu Senhor, a marca do soldado que não abandona a batalha no meio da guerra, a marca do adorador que adora o Senhor não só quando está sentado no banco da igreja, mas com a própria vida, na casa, na faculdade, no trabalho, com os vizinhos. A marca da alegria. Puxa, está passando apertão, mas eu estou alegre porque a presença de Deus está na nossa vida. E a marca do amor, na qual Jesus disse que nós seríamos reconhecidos. Que Deus nos abençoe, irmãos. O apóstolo Paulo, ele teve muitas razões para dizer, né, que levava as marcas, né, em seu corpo. Ele levava marcas literais. E como nós lemos no texto de Coríntios, além das marcas, além das surras, a preocupação com as igrejas, né, uma luta espiritual que ele enfrentava como um líder que Deus levantou no mundo para proclamar o Evangelho. Nós também vivemos assim, irmãos, porque nós não somos diferentes dos nossos irmãos do passado. Mas saiba de uma coisa: em qualquer situação, em qualquer momento, não se desespere. Não busque você realmente reconhecer essas marcas vivas na tua vida, como servo, como um bom soldado, como adorador, como alguém alegre e como alguém que principalmente vive o amor de Deus. Que Deus nos abençoe. Que esta pequena porção da palavra de Deus possa trazer alegria ao teu coração, possa trazer para você consolo, sabendo que nós não estamos só. O Senhor está conosco. O Senhor vai suprir as nossas necessidades. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Tessalonicenses: olha, se você tem o que comer, o que beber, o que vestir, estejais contentes, né? Seja agradecido a Deus pelo que você já tem. Seja agradecido a Deus pelo que Deus está te dando agora, pelo que Deus já fez e pelo que Deus ainda vai fazer. Porque existem coisas que está preparada para a nossa vida que nós nem imaginamos. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa trazer consolo ao teu coração. Deus abençoe e fique na paz. Até a próxima. Se inscreva no canal, dê o seu like. Fica na paz do Senhor.